É uma questão fácil, essa primeira, assim, fácil no sentido de que dá para você chegar no resultado sem muita dor de cabeça. Essa segunda também é uma questão relativamente fácil, desde que você lembre do conceito, claro, né, que entendendo alguns termos que são diferentes, porque ele poderia falar de polaridade, o que é polar, o que é apolar, mas aqui ele traz um termo diferente. Olha o que ele fala: momento de polo elétrico. Momento de polo elétrico está falando de polaridade. Aí ele fala, ó, que é uma propriedade relacionada à distribuição de cargas elétricas na molécula, o qual pode ser representado aqui pelo mizinho, e ele coloca até uma relação matemática, sendo que a carga em Coulomb e D a distância entre as cargas, né? E aí ele fala aí um monte de coisinhas. Quando ele diz aqui, ó, quando o valor do momento de polo elétrico for igual a zero, a molécula é considerada apolar. Quando ele for diferente de zero, ela é polar. De grosso modo, o que você vai entender de polaridade? Mesmo quando ele fala de momento de polo elétrico, ele não vai pedir quimicamente para calcular essa carga. Nunca, a UFR nunca vai cobrar esse cálculo de carga. Se cobrasse algum dia, que eu acho impossível, ela te daria os valores, te daria a fórmula só para tu substituir e interpretar o resultado. Ok? Mas o que você deve lembrar? Tirando esse cálculo elétrico, como é que funciona na prática? Quando eu tenho o número de nuvens eletrônicas igual ao número de átomos iguais. Número de átomos iguais, essa molécula, se é igual, ela vai ser apolar. Quando eu tenho esse mesmo dado aqui, só que esse valor ele passa a ser diferente, essa molécula vai ser polar. Quais os exemplos que a gente vai fazer? Olha, ele quer saber o quê? Ó? Assinale a alternativa que apresenta apenas a molécula com o dipolo elétrico diferente de zero. Ou seja, ele quer o quê? O que é polar. Se você observar essas molequinhas, ó, o CH4. Você vem aqui, ó, CH4, hidrogênio, 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 hidrogênio. Geometria molecular tetraédrica, hibridização sp3 de carbono. Se você observar, eu tenho nuvens eletrônicas. Quem é nuvens eletrônicas? Elétrons livres ou, por exemplo, ligações. Uma ligação simples, ela é uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla é uma nuvem eletrônica, não são duas. Ligação tripla é uma nuvem eletrônica também, não são três. Então aqui, ó, você tem uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas. Quatro. Porque lembra que não tem elétrons livres, porque o carbono é da família 4A. E você tem, ó, um, dois, três, quatro átomos iguais. Então, essa molécula, ela é apolar. Se o CH4 ele é apolar, e eu quero aquilo que é polar, a letra A está fora, a letra D está fora, ok? Outra molécula que você vai lembrar é o próprio CO2, que é clássico. O carbono faz duas ligações com o oxigênio de um lado e do outro. Aqui, ó, agora invertendo, ele tem duas nuvens eletrônicas e dois átomos iguais. Essa molécula também é apolar. Se o CO2 ele é apolar, você elimina a letra B e letra C. E você já chega no gabarito que é a letra E. Mas vamos continuar. Ó. Toda molécula diatômica, em que os átomos são diferentes, ela é polar sempre. Porque eu vou ter aqui, ó, no caso do CO, ele está fazendo uma dupla com oxigênio. Ele tem elétrons livres, o oxigênio também tem, e eles têm eletronegatividade diferente, ok? Diferente. Então ela é polar. Já se eu tivesse, por exemplo, o O2 aqui, ó, oxigênio ligado a oxigênio. Se fosse um cabo de guerra, o oxigênio tem a mesma força do outro oxigênio, não vai sair para lugar nenhum, não tem polo. Já o oxigênio com carbono, o oxigênio tem mais força, ele puxa mais para o lado dele, então tem polo. Ok? Se você pega aqui, ó, esse CH3CL, você tem um carbono ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e o cloro. Olha a diferença para aquela outra. Ó. Vamos contar aqui. Tu tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas.
Mas tu tem quantos elementos iguais? 1, 2, 3. Não deu valor diferente? Se deu diferente, ele é polar. Porque esse cloro aqui, ele é mais eletronegativo, ele consegue puxar para o lado dele, o que vai criar um polo. A carga dele, a eletronegatividade dele é mais intensa, então ele cria um polo nessa molécula. Por isso, ó, o C3, CH3Cl, ele é polar. O HCl, ó, molécula diatômica, que são de átomos diferentes, sempre vai ser polar. E H2O, se você pega o oxigênio, ele tem aqui elétrons livres ligados ao hidrogênio. Se você pega, ela é polar por quê? Porque ela tem quantas nuvens eletrônicas? 1, 2, 3, 4. E somente 2 átomos iguais. Por isso é uma geometria angular, porque era para ser linear, mas os elétrons que têm repulsão por ligações, ele empurra essa ligação para o mais distante possível. Já aqui, ó, não tem elétrons livres, ela vai ser tetraédrica por conta de que não tem essa angulação. Aqui também no CO2 vai ser linear em vez de angular, porque não tem elétrons livres para afastar essa ligação. Então, gabarito aí, letra E, de elefantinho.